Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o cão hoje vai fazer uma resenha de um livro chamado Contos de Colimá, do Varlam Shalamov, que foi um preso político que ficou num gulag da região de Colimá, uma das piores regiões possíveis, porque ela ficava localizada, e aqui eu vou mostrar para vocês no mapinha, no extremo norte da Rússia soviética, com temperaturas abaixo de zero, praticamente 8 meses do ano, e uma região em que é consenso para quem estuda os gulags, e eu já mostrei esse livro, e enfim, ele era um dos piores campos de concentração soviético. Quando se fala em campo de concentração soviético, né, as pessoas se espantam, como assim, houveram? Eu gostaria muito, e é para isso que eu faço esse tipo de vídeo aqui, que as pessoas ficassem tão horrorizadas quanto, porque o horror era o mesmo, dos campos de extermínio nazistas. Então, Kolimá está para os soviéticos o que Auschwitz era para os nazistas. Mesma coisa. Bom, fotinho aqui do autor. Com 22 anos, na sua primeira prisão, ele foi preso 2 vezes. A primeira vez ele foi preso por estar com 22 anos em uma gráfica clandestina, panfletando sobre o testamento de Lenin. E aqui tem uma outra ramificação da história. Quando Lenin morreu, e que fique também muito claro, eu vejo poucas pessoas falando isso, Lenin levou um tiro, ele morreu anos depois, mas ele levou um tiro de uma mulher que era do povo. Então já estava logo muito claro no início lá da Revolução que aquilo não estava enveredando para um bom caminho. Ele não morreu com o tiro, mas foi o tiro que acabou dando o start para o grande terror vermelho. Tá? Aqui eu vou mostrar alguns livros no final desse vídeo, que serão minhas próximas resenhas também. Bom, enfim, e aí anos depois, quando ele vem a falecer de um AVC, ele tinha 2 braços direitos. O Trotsky, que ficou responsável pelo Exército Vermelho, a parte militar, e o Stalin, que ficou responsável pela parte administrativa. Justamente por ter ficado responsável por essa parte mais burocrática, ele foi colocando nos cargos de confiança dele pessoas que eram mais próximas ou iriam dever favores a ele futuramente, enfim. E ficou mais fácil de manejar. De qualquer modo, esse testamento existiu. Lenin tinha assim, ciência dessa verve mais violenta, por assim dizer, de Stalin em relação a Trotsky. Então, meio que talvez se ele pudesse ter dito mesmo, e Stalin não ter feito com que Trotsky se atrasasse para o enterro do próprio Lenin, enfim, as coisas teriam sido diferentes na cabeça dos comunistas. Mas Trotsky, quem era a favor de Trotsky ou a favor do Stalin, de qualquer modo, era o mesmo tronco comunista, tá? Colocado isso, mostrado a foto, a região de Kolimá muito localizada numa região de difícil acesso, mas os presos de lá, eles eram responsáveis por extrair ouro este também que bancou muito da guerra. E tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu achei bem bacana aqui nessa edição. São 6, tá? Essa aqui é só o volume 1. Mas os contos de Kolimá todo, que ele passou anos da vida dele depois que ele saiu. Esta foi a primeira prisão, né? Que eu falei quando ele tinha 22 anos. Mas 5 anos depois, ele é preso de novo por preso político por ações contra-revolucionárias, por ele ser trotskista, ponto. E aí ele foi para Kolimá, porque antes ele tinha ido para outro gulag, menos severo em termos da taiga siberiana onde que se localizava. Enfim,
No finalzinho aqui, para a pessoa ficar localizada, a gente tem todo o mapa da União Soviética, o que é bem bacana. E aí a gente tem toda a União Soviética, e aqui em cima, já no Círculo Polar Ártico, essa região de Kolimar. E na página seguinte, os gulags, onde que eles se localizavam numa escala menor ali do mapa. Então, só para saber onde que se passa essa história. Mas, com muitas delongas, mas já sem, eu separei alguns trechinhos, porque você vai falar conto, né, livro de conto, eu diria que este livro aqui, ele inaugura a literatura de testemunho. Então, são histórias reais, tá? Não são contos de literatura, são histórias reais de pessoas que ele conheceu, que ele viu, enfim, ele modificou sim o nome, isso ele fez. É um tom até jornalístico, porque ele relatou que ele estava vivenciando e vendo, enfim, foram 17 anos preso, né? E trabalho forçado. O que é muito curioso é, além das pessoas não terem essa associação com o Kolimar e Auschwitz, as pessoas não terem essa associação de que o partido do povo imputava um regime de escravidão. Porque diferente dos campos de extermínio nazistas, aqui não queria que ninguém morresse. Se fosse morrer, era para morrer trabalhando. Trabalhando para quê? Para mineração, trabalhando para a indústria madeireira, trabalhando para falei da mineração, falei do ouro. Enfim, dependendo da região, tinha algo a ser extraído que seria do Estado para poder manter o Partido Comunista, né, o Partido Único. Tinha-se comércio com o pessoal aqui de fora da União Soviética, tinha de ter, porque não tinha matéria-prima para tudo. Enfim, esse não é nem o foco deste vídeo, mas é que parece que esse pensamento é difícil de quem se autoproclama comunista de entender, que foi com a mão de obra escrava, nas regiões mais inóspitas, com subnutrição, sem comer, no frio, sem roupa adequada, com risco de ser fuzilado a qualquer hora por qualquer coisa, que o pouco que era extraído e que Stalin não gostava, ele estabelecia metas muitas das vezes impossíveis de serem batidas, e aí por isso também a pena era capital. Mas isso era para poder extrair algo e trocar aqui, né, fora da União Soviética, aqui, Ocidente, Europa, enfim, porque ninguém sabia o que estava se passando lá, né, até pelo menos a Segunda Guerra, não. O meu último vídeo foi vou até mostrar, foi o do Tovarish Ainda Não Morri. Ele pegou uma época diferente dessa, ele pegou já setembro de 39, que é como começa esse livro. Polonês judeu, que também ficou preso entre o avanço nazista e foi parar num gulag também. Então, assim, tem muita coisa. Outra coisa aqui também, nessa segunda prisão dele, e eu separei aqui para mostrar porque eu fiz vídeo tem 2 anos, e eu amo Ivan Bunin. Ele foi preso por dizer que Ivan Bunin, esse aqui é o diário, Dias Malditos, disse Shalamov que ele era um dos melhores escritores russos. Também um dissidente. É bom, ele nunca nem foi adepto ao comunismo, mas o Shalamov é tido como um dissidente. Bom, já me alonguei bastante, quero que esse vídeo fique um pouco mais curto, mas eu separei alguns trechos aqui para bem dar o tom, que são quantos contos, né? Alguns vários, uns mais curtos, de uma página, outros um pouquinho mais longo, mas todos relatando e retratando o mesmo tipo de horror, a desumanização, não tem outro termo. Você vai falar, você indica esse livro para quem? Para todo mundo, mas vá lendo, sabendo. Bom, assim, para todo mundo deveria ser até obrigatório, porque tem que se saber o que se passava aqui. Não dá pra gente achar que ficou lá atrás na União Soviética e que, nossa, não vai acontecer mais. Não sabemos, a história tende a se repetir, enfim. Dito isso, a história tende a se repetir com as suas nuances e
atualidades, né? Por assim dizer. Bom, página 38. Aqui já dá todo o cenário. Não mostravam o termômetro meteorológico aos trabalhadores. Não havia necessidade, eram obrigados a sair para o trabalho sob qualquer temperatura. Além disso, mesmo sem termômetro, os prisioneiros mediam o frio quase com exatidão. Se há nevoeiro gelado, na rua faz 40 graus, abaixo de zero. Se o ar da respiração sai com ruído, mas ainda não é difícil respirar, então 45 graus. Se a respiração fica barulhenta e visivelmente ofegante, 50 graus. Abaixo de 55 graus, o cuspe congela no ar. O cuspe congelava no ar há 2 semanas. Então era sob essas condições que a pessoa era obrigada a trabalhar. Se ela era obrigada a trabalhar só para ganhar uma migalha de comida, é trabalho escravo. Se é trabalho escravo, você trabalha escravo já diz tudo, né, gente? É curioso, né? É desengraçado, mas de engraçado não tem nada. Como faz-se necessário explicar isso nos dias de hoje, né? Enquanto, é o que eu costumo dizer, o povo comunista romanceia a teoria, que na prática já está mais que provada. Aqui no canal tem uma playlist cheia de livros de gente que sobreviveu para nos relatar o horror que foi aquilo, no melhor estilo, eu diria, de alerta, sabe? Ó, acontecia isso. E esses livros serem tão pouco, de certo modo, valorizados ou conhecidos, sabe? Devia ser aquela coisa tipo o Diário de Anne Frank, mesmo que você não tenha lido, você já ouviu falar? Pois é, Contos de Polimar deveria ser na mesma linha. Enfim, então aqui ele dá esse tom, e este frio perpetua o tempo todo. Tem uma parte até bonitinha que ele tá bonitinho, né? Não dá nem pra ver o sol, eles trabalham tanto que você não vê o sol. Desumanização fica clara aqui, fuzilamento é o tempo todo. Aí aqui eu separei só mais alguns tons, que é o que você vai encontrar aqui. Olha este conto, como ele abre. Espere aqui que eu falo com ele. Aproximou-se de mim, encostou a coronha do fuzil na minha cabeça. Eu estava deitado na neve, abraçado à tora que deixara cair do ombro. Não conseguia me levantar e ocupar o meu lugar na fila de homens que desciam o morro. No ombro de cada um havia uma tora, uns maiores, outros menores, enfim. Aí ele, de tão cansado, ele caiu na neve. Bom, aí o guarda, né, falou: ouça, não é possível que um malandrão como o senhor não consiga carregar uma tora como essa. Um pauzinho, pode-se dizer. O senhor é um flagrante simulador. O senhor é um fascista. No momento em que a nossa pátria luta com o inimigo, o senhor, né, enfia um pau aí na roda. O senhorzinho, que ele já tinha uma idade avançada aqui, responde: não sou fascista. Disse eu, né, está sendo narrado aqui em primeira pessoa. Sou um homem doente e com fome. Você é que é fascista. Você lê nos jornais que os fascistas matam os velhos. Pense bem, o que vai contar a sua noiva sobre o que fazia em Colima? Não ligava para mais nada e não suportava aqueles homens corados, saudáveis, bem alimentados, bem vestidos. Eu não tinha medo. Encolhi-me para proteger a barriga, mas isso foi até um movimento ancestral, instintivo, desculpa. Não tinha medo nenhum de chute na barriga. Aí o guarda, Fadiev, enfiou a bota nas minhas costas. De súbito senti uma quentura, mas não dor. Se eu morrer, melhor. Ouça, o guarda já falando, ao virar o meu rosto para o céu com a ponta das botas. Então você imagina o senhorzinho caído ali com a bota, ele vendo o céu ali no gelo, caído de exaustão, esgotamento,
O senhor não é o primeiro, conheço bem o seu tipo. Aproximou-se outro guarda da escolta. Pois bem, deixe-me ver, vou me lembrar de você. Cara de mal e feioso, amanhã fuzilo com as minhas próprias mãos. Entendeu? Ele responde, entendi. Disse eu, levantando-me e cuspindo uma saliva salgada de sangue. Então, a escrita do Shalamov é curta, direta, reta, seca, sem enrolação nenhuma, não tem frufrum na história. Era isso que acontecia. Os contos, né, que são interrompidos, eles acabam quando acabou a história, eles não são interligados um no outro, mas você não tem vontade de parar de ler, porque você vai que é o que eu chamo de, você vai também se desensibilizando, porque é tanto horror, é tanta fome, é tantos maus tratos, que você acaba se sensibilizando e quer que acabe logo. Não é aquele tipo de livro que você pega e fala, vou ler um conto hoje, um conto amanhã, um conto depois, não. É um livro que, apesar de ter quase 300 páginas, 296, ele flui, e você vai ficando imerso naquele horror, e não vou falar de sensibilizado, tipo, tá bom, é isso, mas de tanto que você lê, é isso, é fome daqui, é dormir ali no gelo, é o outro ser fuzilado por nada, é bandido ter a vida melhor, eu separei isso aqui pra vocês. É impossível não fazer alguns correlatos com os dias atuais, salvo as devidas proporções. Aqui tem uma hora que ele fala, aqui do sol, achei, ó. Naquele inverno aconteceu de trabalharmos no turno da noite, víamos no céu negro a lua pequena, cinza clara, cercada por um nimbo multicolorido que cintilava nos frios intensos. O sol não víamos nunca. Chegávamos e saíamos dos pavilhões, não em casa, ninguém chamava de casa. Então tudo era pavilhão, né? No escuro. Aliás, o sol aparecia por tão pouco tempo que não conseguia nem dar uma espiada na terra através da gaze branca e cerrada do gélido nevoeiro. Então, atentem para esse cenário que também faz parte, como se fosse um personagem, né, real, tal qual os outros, da história, do que era vivenciado, vivido lá em Colimar. Então, você pensar em trabalhar forçadamente sob essas circunstâncias e a sua pena podendo ser aumentada por qualquer coisa, a do próprio Shalamov, quando ele mencionou o bullying que eu acabei de mostrar, ele teve um acréscimo de 10 anos na pena. Então, assim, tudo 5, tudo 10, muito triste, é muito visceral essa escrita. Eu separei aqui também para mostrar para vocês, já interrompendo essa leitura, tem muita gente que não conhece, eu não gosto de já ir fazendo a comparação direto, mas também tem muita gente aqui no canal que conhece. O Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, que também, devido à censura, devido ao artigo 58, que são ações contra-revolucionárias, ele foi enviado para um gulag, não Colimar, mas ele também esteve em vários gulags aqui. Não raro será transferido de gulag para gulag. E o Solzhenitsyn também, neste calhamaço aqui, ele que chamou de arquipélago de tantos que tinham, e tinham mesmo, e nesse aqui, por exemplo, tinha que ter um certo número, tem uma tabelinha aqui que a autora mostra, o Stalin pedindo X pessoas, então as pessoas eram pegas, de certo modo, sem terem feito nada, não só por ser contra o regime comunista, ou ser contra o partido, ou ser contra o Stalin, não só por isso, mas por se você é visto conversando com alguém que não deveria estar conversando, se você dedurado, não tem o termo melhor, pelo seu vizinho, por qualquer motivo seja, a polícia secreta, na época, a NKVD, te levava para cumprir números, e precisavam de trabalhadores, e como eles morriam muito, né, tem aqui até a estrada dos ossos, porque não dava para chegar até o permafrost com as picaretas que eles tinham, então as pessoas iam morrendo e iam ficando ali nas valas abertas, nas covas, do jeito que morria e ficava, para depois as ferrovias passarem. Então foi para a construção de ferrovia, foi para a extração de minérios, enfim, foi para enriquecer o próprio partido à custa da vida
e do trabalho escravo dos outros. Então, como, aqui já, né, rasgando, o capitalismo pode ser tão ruim se você doa a sua hora, mas você é remunerado pela sua hora, né? Você trabalha por um X valor acordado. E se não quiser trabalhar, não trabalha também. Se quiser trabalhar mais, depois ganha hora extra. Como que os comunistas reclamam tanto disso se o partido deles acaba por escravizar os próprios, do próprio partido, inclusive? Enfim, já mostrei esses dois. Uma das minhas próprias próximas resenhas, não perca, vai ser esse daqui é excelente. Também vai numa narrativa muito parecida, O Terror Vermelho, que vai contando os diferentes momentos logo depois do atentado contra o Lenin, depois da chegada de Stalin ao poder, o Grande Expurgo, os piores anos, enfim. Tem tudo isso. E aí quando você vai vendo, tudo se encaixa. As narrativas, que não são narrativas de contar historinha para te convencer, as narrativas são as narrativas históricas, elas estão aí comprovando o que aconteceu. Um dos primeiros livros de testemunho que eu li foi o do Tchernavin, nos campos de concentração soviéticos, e ele era um cientista, um ictiólogo, e ele relata também como ele viveu na prisão, depois no Gulag, enfim. Eu também tenho que trazer esse aqui é bem velhinho, O Primeiro Círculo, do Solzhenitsyn. É romanceado, mas enfim, depois eu explico essas questões todas, mas eu queria mostrar esses. E esse aqui, vou trazer o Isaac Babel também, O Exército de Cavalaria. Foi também do Exército Vermelho, passa-se um pouco antes desta época, e também foi morto ou fuzilado, não tem como. Ele chegou a sair graças a um médico quando ele acabou a pena, mas aí já tinha passado 20 anos quase da vida dele. Ele faz um curso de enfermeiro para poder trabalhar dentro do hospital de um dos campos de concentração. Ele casou, separou, teve filho, enfim. Ele conheceu Boris Pasternak, autor do Dr. Zhivago, e, enfim, ele morreu na penúria, sem ter visto a obra dele toda pronta. E aí você vai falar, ele escreveu como? Nos cadernos. Na época em que ele era enfermeiro, ele foi escrevendo, depois ele saiu, ele levou anos para escrever os 6 volumes todos, que foram relançados, reeditados a partir dos anos 2000 também, né? Mas ainda assim, né? Bom, tô falando muito e tem muita coisa aqui para eu falar. Tem uma parte que ele faz uma comparação com Dostoiévski, muito, muito interessante, porque você vai falar, o Dostoiévski também ficou na Sibéria, mas não num gulag, não num campo de concentração, ele ficou na época czarista. E até aqui nesse Terror Vermelho, o próprio Lenin, o Stalin chegou a ficar preso e fugiu também nessa época dos czares, e depois eles aprimoraram para que as pessoas não conseguissem mais fugir e trabalhassem até darem o sangue pelo partido, pela ideologia, né? Enfim. Bom, aí então ele fala que o Dostoiévski não lembraria, que Dostoiévski não imaginaria isso. Ele faz aqui uma alusão em um dos contos a Recordações da Casa dos Mortos, que foi onde que virou uma chavinha na escrita do Dostoiévski, em que ele relata a experiência dele na Sibéria, mas o Shalamov pontua, e eu concordo com ele, que não teria como o Dostoiévski imaginar. E aí você vai falar, por que eu mostrei Solzhenitsyn, que também conta relatos? Os dois tiveram uma conversa, os dois viveram os mesmos horrores, mas os dois tinham visões de mundo diferentes em relação aos gulags. E o Shalamov achava que o Solzhenitsyn romanceava demais, tá? Eu gosto muito dos dois, e eu entendo a escrita dos dois. Eu entendo talvez porque Solzhenitsyn precisava romancear no sentido de pegar um pouco mais leve, ser mais palatável e usar muito do Primeiro Círculo, Um Dia na Vida de Ivan Dezinovich, por exemplo, trazer mesmo em forma de romance, e quando ele relata, ele pega mais leve. Esse aqui não, ele já chega com os pés na porta, aconteceu isso, isso e isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Solzhenitsyn convidou ele, já que ele também vivenciou e tinha as histórias que ele
tinha presenciado, para escreverem juntos o Arquipélago Gulag, e ele declinou. Ele estava escrevendo o dele, e aí Solzhenitsyn o dele, e tá tudo bem, tá? Tem isso também na história. Falando nisso, aqui a parte, ó, em Recordações da Casa dos Mortos, Dostoiévski observa enternecido o comportamento dos infelizes que agem como crianças grandes. Divertem-se com o teatro, brigam entre si como meninos sem raiva, enfim. São incontáveis os delitos dos ladrões no campo de trabalho forçados. Infelizes são os bons trabalhadores, dos quais o ladrão leva o último trapo, tira a última nota. E o trabalhador tem medo de reclamar, pois vê que o ladrão é mais poderoso do que a chefia. O ladrão surra o bom trabalhador e obriga-o a trabalhar. Dezenas de milhares de pessoas são surradas pelos ladrões até a morte. Centenas de milhares, permanecendo no cárcere, são corrompidas pela ideologia da ladroagem e deixam de ser humanos. Algo de bandido assenta-se em sua alma para sempre. Os ladrões e sua moral deixam um rastro indelével na alma de todos para sempre. Isso, e uma, não é menção honrosa, mas aqui um conto que aí rasga o coração, sabe? Eu parei assim para chorar. Tamara, acho que ela chama, a cadela Tamara, da página 101 à página 108, uma história tristérrima, que acontece com uma cachorrinha que aparece aqui, uma filhotinha que aparece aqui no campo, e aí você fala, não é possível. A desumanização chegou a tal ponto que o fim é muito trágico. Aqui é a hora que eu pensei, falei, não, bem no meio, né, na página 100, se eu conseguir ler isso, e eu vou conseguir dar continuidade, que pra mim animal, bicho, cachorro bom, é o nome do meu canal, né, enfim, eu tenho um carinho muito grande pelos animais, então aqui é a hora que o estômago dá aquele embrulho e as lágrimas correm soltas. Não é uma literatura fácil ler este livro, no entanto, ela é muito necessária. Eu acho que separei, consegui falar tudo o que estava na minha cabeça, até me alonguei em alguns momentos, mas não dá para as pessoas não saberem quem é Shalamov nos dias de hoje. O que me pega muito, e é o que, enfim, meu livro está quase pronto, e eu vou bater nessa tecla bastante, é como é possível as pessoas saberem tão claramente, ou pelo menos pensarem em saber, ou pelo menos se ouvir o nome não soar estranho, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, e não terem nomes como Solzhenitsyn, Tchernavin, Shalamov, que sobreviveram a esses horrores, e as pessoas desconsiderarem este lado. E isso me deixa muito triste, porque são pessoas que a maioria eram comunistas, a maioria se filiaram ao partido, e outros tantos, principalmente os intelectuais, Babel, o Ossip Mandelstam, a esposa dele, o próprio Bakunin, do ABC do comunismo, quer dizer, tantos nos relataram, muitos aqui nos livros não foram nem traduzidos para o português, mas eles existem, pelo menos em algum outro idioma, francês, inglês. Mas como a gente não sabe, a gente, né, assim, generalizando bem, fazer esse contraponto. E aí eu finalizo do jeito que eu comecei esse vídeo, né, se o diário de Anne Frank, mesmo que ninguém saiba quem era aquela adolescente, tem uma vaga noção, né? E como as pessoas não têm essa mesma vaga noção destas vozes que foram muitas vezes silenciadas, e principalmente nos dias de hoje, o Arthur tá lá bufando, e principalmente nos dias de hoje, e aí, né, que eu vou continuar aqui mostrando, é tão fácil, né, você encontrar, e sim, eu leio direita e esquerda, é tão fácil se encontrar ideologia alemã, o manifesto do Partido Comunista, tem uma versão reduzida do Capital, tão fácil as pessoas né,
colocam com uma facilidade no meio da conversa e na hora que chega os dias de hoje, os livros são tudo velho, de 50 anos, 60 anos atrás. Esse aqui eu achei em um sebo há um tempo atrás, ó, Solzhenitsyn, A Luta contra o Silêncio, o maior escritor russo moderno e sua odisseia pela liberdade na Rússia. Uma coleção da Veja, né? Numa época em que, sei lá, era mais fácil encontrar, talvez pela curiosidade do que se passava na União Soviética. E aí quando tem-se o fim dela, né, com a queda do Muro de Berlim, em 91, tem-se o interesse, mas cadê? Cadê isso na escola? Eu estudei num colégio muito bom, mas eu lembro perfeitamente de ter estudado a Revolução Russa como se tivesse sido a oitava maravilha do mundo, sabe? Tipo, agora livrou o povo russo dos Romanov, não era nem Romanov que diziam, né? Eram os czares, enfim. E aí você pensa, tá bom, os bolcheviques, então a maioria ganhou dos mencheviques, mas e tudo que se deu depois? E sim, eu sei que colégio, primeiro, segundo, terceiro colegial, não é o lugar para se aprofundar, eu sei que não, mas não dá para explicar o nazismo de um jeito e o comunismo de outro. E ó, que eu tô falando com isso, do meu colegial foram meados dos anos 90. Hoje em dia, então, sabe? Enfim, já fiz meu desabafo, deixo aqui essa recomendação, espero não ter esquecido de nada, aqui depois que eu termino a minha resenha, eu falo, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo outro, enfim, fiz o melhor que pude, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, vou pedir, se você ficou até aqui, viu esses livros todos, deixe encarecidamente para mim, para o cachorro que foi deitar ali na caminha dele, que eu acho que ele não gostou da poltroninha, algum comentário, um coraçãozinho, qualquer coisa, para que este vídeo seja mais divulgado, porque cada vez que eu trago esse tipo de assunto, inscritos que nem se desinscreveram são desinscritos e aí o vídeo também é pouco compartilhado. E dá um pouco de desânimo, tal qual me dá muito ânimo quando eu vejo algum comentário bacana. Enfim, gente, é isso, já falei muito. Até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.